que agora vai. Vamos dar continuidade no assunto da semana passada, que foi um assunto meio extenso e acabou a bateria do meu celular. E aí eu não consegui terminar, né? Falar tudo que precisava falar. Falta pouquinha coisa, vai ser bem rápido essa live de hoje. Só mesmo para poder concluir, né, o assunto anterior. A gente estava conversando semana passada sobre relacionamentos tóxicos e narcisistas, como sair disso, né? Qual o melhor caminho para poder sair disso. Não entrei em o que é, como funciona, como identificar, porque já tem muito conteúdo na internet falando sobre isso, mas não tem informações de como fazer para sair dessas situações, né? Como que a gente consegue se reencontrar e se livrar desse tipo de relacionamento, tá? Então o assunto da live era sobre isso, né? Porque a gente vai dar continuidade daqui pra frente. Até na outra live eu cheguei a falar um pouquinho, né? Que em partes a espiritualidade, em parte não, totalmente, né? A espiritualidade tem tudo a ver com isso, tá? Tanto a espiritualidade da luz tentando nos auxiliar, como a espiritualidade da não luz que fica fazendo a gente nos manter preso nisso. Até eu falei um pouquinho sobre a questão dos arcondes, da onde começou, né, o início ali da dualidade, e com a dualidade veio, né, essa coisa, né, de existir uma espiritualidade da luz e outra espiritualidade que acabava batendo de frente ali e tal, e aí daí começou os conflitos e tudo mais. E hoje, né, assim, desde o começo dos tempos, na verdade, né, esses arcondes, eles querem manter, né, os seres, as pessoas nessa vibração baixa, para que sirvam de alimentos para eles e para outras espiritualidades densas que ainda conseguem circular aqui com a gente, né? E já que eles querem manter as pessoas nessa densidade, né, vibrando sentimentos negativos, para baixo, tristes, depressivos e tudo mais, o que eles fazem? Eles fazem de tudo para que a gente não saia desse ciclo, que a gente se mantenha em relacionamentos que a gente não tá feliz, que a gente se mantém em situações que vai corroendo a gente aos pouquinhos, né, judiando ali, maltratando a gente e até com o tempo até adoecendo, para que a gente não saia daquilo, né? Para que a gente continue naquela vibração e mais servindo de alimento para esses seres negativos. Então, é uma guerra, tá? É uma guerra, sim, espiritual. Por isso que na outra live eu acredito que eu falei um pouquinho, né? Que tem tudo a ver com o momento que a gente está agora. Porque a transição planetária é o passo para que a gente saia daqueles ciclos, né, que não ajudam em nada a gente, para a gente consiga evoluir, se livre, porque quando a gente sai dessas amarras, a gente consegue começar a se reencontrar e ser quem nós realmente somos, né? Então, nós precisamos voltar a ser nossa essência, aquilo que a gente veio para esse planeta para ser. E só que chegando aqui a gente acabou ficando preso em algumas situações, relacionamentos como esses faz parte, né? É uma das situações onde a gente ficou preso, e esse é o momento limite pra gente sair disso, né? Até na outra live eu falei, nossa, tem terapia, tem muita coisa que dá pra se fazer e tal, mas pode ser que não se tenha esse tempo para buscar, né, outras formas, buscar, tá meio que em cima do prazo pra gente sair. E assim, além disso, ainda tem o auxílio espiritual e o auxílio dos astrológico, né, assim, que tem tudo a ver, as movimentações dos planetas, traz garra, traz força também para auxiliar a gente a sair disso. E a gente tá numa dessas fases, sabe? Assim, se vocês derem uma pesquisada, nós estamos em momentos decisivos, astrológicos. Quem entende um pouquinho de astrologia vai entender o que eu tô falando. E esse é o momento pra gente fazer isso aí e tal, e liberar, soltar de vez esses relacionamentos que já não cabem, que já não tem mais nada a ver, né?
Então, para iniciar a conversa, né, tem a questão da dualidade com os arcontes, mas do outro lado tem os guardiões. Até na outra live também eu falei, né, que tinha essa necessidade da gente se apegar aos nossos guardiões. É eles que vão na linha de frente para auxiliar, eles que bate ali de frente com espiritualidades negativas que tentam, né, atrapalhar a gente, que fazem com que a gente continue vibrando assim, e fica até falando no ouvido da gente pra gente não sair daqueles relacionamentos, não sair daquela zona de zona, é zona mesmo, né? Zona de conforto ali. Então tudo isso os nossos guardiões vão indo ali na linha de frente para poder cortar, né? Na live anterior também, eu falei um pouquinho sobre a questão do sagrado feminino e sagrado masculino. Ambos têm influência, tá? Ambos sofrem dentro desses relacionamentos tóxicos. E sagrado feminino e sagrado masculino não é exclusividade da sexualidade. Então, não é que, sagrado feminino é só mulher, sagrado masculino é só homem. Não. Todos nós temos os dois polos dentro de nós, tá? Aí a gente, né, pode ser que desenvolva mais um, mais outro, enfim. Mas todos nós temos os dois polos. E quando esses dois polos não estão em alinho, a gente não consegue ser quem realmente somos, né? As pessoas que a gente... os seres espirituais que devemos ser, né? E assim, até na última live eu usei algumas informações, né, de como que isso funciona, assim, como que isso cristaliza de forma complicada no corpo da gente, né, quando é mulher nos órgãos reprodutores. Então, se a pessoa vai acumulando, sabe, ela vai se mantendo em relacionamentos que faz mal, ela não consegue impor as vontades dela, vai se sujeitando a situações que ela não quer. Com o tempo isso vai cristalizando nesses órgãos, né, que vai seios, todo o aparelho reprodutor, né, útero, ovários, tudo mais, também nos órgãos mesmo, genitais e tudo mais, enfim, vai pegar em toda essa parte na mulher, tá? E ela começa a apresentar alguns problemas, né, algumas doenças e tudo mais, né? No homem, porque assim, relacionamento tá mais ligado ao sagrado feminino, tá? Então sempre vai ter mais a ver com o sagrado feminino, seja na mulher ou seja no homem. Porque o sagrado feminino é questões emocionais, é questões espirituais, a nossa conexão com a espiritualidade, nossa conexão com a ancestralidade, tudo tem a ver com o feminino. Homens e mulheres, tá? De novo, reforçando, homens e mulheres. Nada a ver com sexualidade. Homens e mulheres e, assim, qualquer forma que você fugiu a palavra agora, se represente ali, né? Se mostre para as pessoas. Então, no caso do homem, né? Sexo masculino, digamos, isso, como os homens não têm, né, os aparelhos reprodutores igual a mulher, isso vai pegar em outras questões. Aí vai vir na necessidade de nutrição. Eu falei um pouquinho sobre isso na última live, né? O homem, sem perceber, ele se deixa de nutrir, né? Ele se deixa de preocupar com ele mesmo. E ele acaba pegando aquelas doenças que são mais comuns com as pessoas que não se cuidam. Aí pode vir algum problema digestivo, alguma questão respiratória, vai pegar mais nesses quesitos, tá? Quando isso cristaliza no corpo também, tá bom? Então, por quê? Porque falta esse autocuidado que vem quando a pessoa se prioriza. E tudo tem a ver com amor próprio, tá, gente? No caso do homem, ele deixa de se priorizar, né? E aí ele vai machucando o sagrado feminino dele. E no caso da mulher, ela deixa também de se priorizar, vai machucando o sagrado feminino dela, mas vai se apresentando nesses órgãos, tá? Então tem tudo a ver. Gente, muito obrigada por vocês estarem aí, todo mundo que tá chegando. Ana, super presente aqui com a gente, obrigada. Obrigada por ter vocês aqui, tá bom?
Vamos lá dar continuidade para mim não me perder. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Deixa eu só... Então, reforçando isso, a gente precisa, sim, se priorizar, sabe? Se amar, se colocar em primeiro lugar. Porque se a gente não faz isso, fica bem complicado, bem difícil a gente lidar com situações. Porque a gente normalmente, assim, às vezes a gente vai colocando todo mundo na frente da gente, né? Vai colocando todas as situações na nossa frente. E a gente vai ficando sempre em último, em último, em último. Aí uma hora a alma grita, o corpo grita. E assim, o mais rápido possível que a gente notar, né, essa questão. Boa noite, tá, Ana? Quanto mais rápido a gente notar essa questão, mais rápido a gente consegue se voltar pro eixo. Eu gosto muito de usar essa frase, sabe? Voltar pro eixo. Quando a gente consegue passar por aquelas situações todas e se reencontra em si mesmo, tá? Deixa eu só ver aqui o que falta. Então, reforçando de novo, a gente tinha falado um pouquinho sobre reprogramação, sobre arquétipos e tal. E também eu tinha falado na outra live que todas essas dicas é uma preparação para o momento de dizer não, de chegar na pessoa e falar que não quer mais aquela situação de sair, de ir embora. Então, vocês precisam, assim, todos nós, né, precisamos ter essas questões arrumadinhas dentro da gente, com reprogramação, com utilização de arquétipos, com meditações também para amor próprio, auxilia nesse momento. Então, a gente precisa de tudo isso ajustado dentro da gente, para poder a gente ter aquela coragem de chegar na outra pessoa e falar, não quero mais, acabou, só até aqui, encerrou. Aí a pessoa pode tentar fazer alguma manipulação, pode tentar gerar algum desconforto, falar alguma coisa para poder tentar te segurar, ou então até te menosprezar mesmo. A pessoa vai falar, você não consegue se virar sozinha, sem mim você não vai ser ninguém, você não vai conseguir nada, tal. Se a pessoa estiver bem trabalhada na reprogramação mental, ela já vai conseguir bater de frente e falar, não, eu consigo sim, porque ela já fez essa reprogramação. Gente, eu não vou entrar em detalhes na reprogramação, porque eu falei mais sobre isso no primeiro vídeo, tá? Ele tá salvo lá no canal no YouTube e tá salvo também aqui, fixo em cima, no TikTok. Então lá eu falo mais como que funciona a reprogramação, como que se faz. Aqui eu só tô passando por cima mesmo para reforçar essas informações. Mas quando a gente consegue fazer isso, né, pegar ali para valer na reprogramação e fazer essa diferença na nossa vida, mudar essa chavezinha dentro da gente, mesmo que a pessoa tente nos manipular, ou que ela tente falar alguma coisa para nos deixar com medo, ou duvidar da nossa capacidade, a gente bate de frente ali e não aceita aquela situação, tá? E isso, novamente, para ambos, mulheres e homens, tá bom, gente? Porque relacionamento narcisista e relacionamento tóxico não é exclusividade só de mulher ou só de homem, não. É assim, para todos, né? É assim, todo mundo pode passar por essa situação em algum momento na vida. E se a gente não consegue cortar pela raiz esse mal, assim, botar limite, não passar mais, não permitir mais passar por aquela situação, aquilo volta em outro momento, com outra pessoa, em outra situação. Então a gente tem que cortar, a gente tem que trabalhar internamente para poder solucionar tudo isso. Deixa eu ver aqui mais. E assim, gente, eu tinha falado, acho que eu falei um pouquinho sobre isso na outra live, não sei, não lembro. Mas assim, reforçando também, as pessoas que mais são vítimas, principalmente de relacionamentos narcisistas, são as pessoas que são belas energeticamente, internamente. Como assim? São pessoas que são boas de coração. São pessoas que são empáticas, assim, que pensam no próximo. Essas vão ser as maiores vítimas dessas pessoas.
Porque a luz que essas pessoas emanam, por si só, já é muito potente, né? Então, são pessoas que têm uma luz mais forte, são pessoas que são belas, porque elas pensam no próximo, elas são empáticas, assim, elas têm esse amor, né, por todos em volta. Elas são pessoas que sempre elas vão entender a questão da conexão que temos, às vezes nem de forma consciente, mas vai entender que existe uma conexão entre todas as pessoas, e tudo que um faz para o outro vai voltar para si também. Então, por conta disso, acaba sendo vítimas desses seres, porque o narcisista, principalmente, ele é uma pessoa que ele não se ama, ele não ama ninguém e não se ama também. Ele tem um ego muito forte, muito alto, assim, ele se acha, né, eu tô falando ele aqui, mas é ele e ela, tá, gente? Eles se acham intocáveis. Mas por quê? Por que eles falam tanto dessa questão de ser, né, os maiorais, intocáveis e tudo mais? Porque o ego é muito frágil, eles sabem que qualquer pessoa pode chegar e derrubar eles, né? E aí quando eles veem alguma outra pessoa que tem tão forte essa luz interna, essa força e essa empatia, esse amor, né, essa alegria, que né, as vítimas dos narcisistas são pessoas que são muito alegres, são muito felizes, assim, só que elas acabam se apagando um pouquinho, né, por causa desses relacionamentos tóxicos também, né, narcisista e tóxico. Então elas vão se apagando. E é isso mesmo que os narcisistas querem, né, e essas pessoas dentro dessa toxicidade aí, eles querem apagar, né, você, enfim, qualquer pessoa que estiver passando por esse tipo de relacionamento. E é exatamente isso que não pode, que a gente não pode deixar acontecer. E por isso, essas dicas aqui. Eu já passei por situações assim, eu sei como que é, eu sei que não é fácil. A gente acaba meio que... Você entende a vida de um jeito, passa a vida inteira entendendo as coisas de uma forma, você passa por esse relacionamento, você acha que a forma que você está lidando com aquele relacionamento, porque todo mundo fala que é o certo, você acha num primeiro momento que é um certo, agir daquele jeito, ficar naquilo, mas internamente está gritando ali para você sair. E aí quando você ouve a voz do seu coração, aí sim que você se reencontra, tá? Você realmente consegue ser quem você é. Você consegue voltar para sua essência como pessoa, né? Como espírito, como alma, como tudo. Então, e eles querem apagar isso, tá? E é isso que a gente não pode deixar. Então, assim, reforçando também, né, como tinha falado mais no início da live, esses relacionamentos, eles atrapalham na evolução, atrapalham sim na transição para 5D, porque a gente acaba ficando amarrado nessas situações, nesses sentimentos negativos e servindo de alimento, né, para outros seres, e a gente não consegue vibrar e levar a nossa vibração energética para que a gente fique centrado ali dentro do que é para ser a energia do planeta, né, nessa próxima fase agora, nessa fase que a gente já está aí, né, se movimentando dentro dela. E assim, até de conhecimento para quem já está meio por dentro aí dessas questões de despertar espiritual, da questão de transição planetária, a gente está mantendo daqui para frente, né, vai acontecer, até uma informação que foi passada lá no grupo do WhatsApp, daqui para frente vai manter-se uma elevação energética, então cada vez mais vai ter entrada de luz para nos auxiliar nos nossos processos, vai ter mais movimentação espiritual também, tá? E mais, cada vez mais a gente vai ficar próximo aí dessa energia elevada, mais dentro dessas energias, tá? Porque tá tendo modificação de DNA, tá tendo auxílio, né, pra gente manter a nossa vibração alta e tudo mais. Então, vai cada vez mais ficar comum essa elevação. Então, a ressonância do planeta vai ficar cada vez mais alta, vai aumentando. Não vai ser sempre, vai ter alguma vez, uma ou outra vez que vai cair de novo, vai voltar lá para 10, 13? Pode acontecer. Mas vai ser um dia, tipo, um dia na semana e os outros 4, 5, 6 dias na semana com a elevação, com ressonância alta, entendeu?
E vai ficar cada vez mais assim. Por quê? Porque estamos sendo preparados para um pico grande de energia, tá? Assim, para que se mantenha alto. Então, tá sendo aos pouquinhos, né? Porque assim, se a gente tá no frio e é jogado dentro de uma panela quente, vai dar um choque térmico ali, né? Ou dentro de uma água muito quente, vai dar um choque térmico. Então, o que a espiritualidade faz? Vai deixando a gente dentro da aguinha morna e aos pouquinhos vai colocando água para esquentando, tá? Para que a gente consiga se acostumar ali com a temperatura. É dessa forma que está acontecendo, só que com a energia do planeta. Tá sendo aos poucos, porque se viesse uma bomba energética de uma vez, a gente não ia suportar. Então, a gente tá indo aos poucos, mas cada vez mais, tá elevando isso aí. Cada vez mais essa energia tá ficando alta, tá bom? Deixa eu ver o que mais que falta falar aqui. Tá, gente, vamos falar um pouquinho sobre família. A questão narcisista, ela também funciona, também existe dentro da família. E eu acho que na família ainda é um pouco mais complicado, porque, vamos usar um exemplo de uma criança. A criança, ela nasce num lar, né, que ali ela entende que é o lar correto, as coisas que acontecem dentro daquele lar, ela entende que é o certo. E ela sempre viveu naquilo, sabe? Ela sempre esteve naquilo, então ela acha que aquilo é o certo. Aí quando ela vai crescendo, ela vai começando a sentir que tem algumas coisas estranhas. E conforme ela vai crescendo mais ainda, por exemplo, se for uma mãe narcisista, normalmente a mãe é assim, narcisista, né? Ela escolhe um dos filhos para poder ser... tem um nome correto, eu esqueci os termos, tá? Mas ela escolhe um dos filhos para poder ser o perfeito ali, que ela vai mimar, vai dengar, vai ser o preferido. E os outros, ou um desses outros, depende, né, da quantidade de filhos, vai ser aquele que vai ser menosprezado, renegado, que vai ser, né, que sempre vai ter questões de humilhação, aquele que vai se sentir fora, sabe, assim, como se ele não fosse parte da família, que a mãe vai ficar jogando coisa na cara dele e tudo mais. Então, quando é família, normalmente funciona assim. Agora imagina que uma criança que desde pequenininha, ela sempre teve esse convívio, sempre foi assim. Aí ela cresce, ela sente que talvez a mãe dela não ama ela, ou então ama mais o irmão do que ela, tal. Ela vai começando a questionar, mas ela ainda não entende, porque ela cresceu naquele ambiente e sempre foi assim. Para ela sempre aquilo tá perfeito, assim, não é que tá perfeito, mas aquilo que ela sempre acostumou viver, né? Aí ela fica naquela briga interna, tipo, poxa, isso parece que tá errado, mas é minha mãe, e mãe dizem que mãe ama, então por que ela tá me tratando assim, entende? Então, é bem complicado, né, assim, não é fácil. Mas, a partir do momento que a pessoa consegue entender que aquele relacionamento ali, ele tá errado, que você não é a pior coisa da sua família, porque normalmente os pais narcisistas, eles são assim, sabe? Eles vão jogar na cara, vão pegar e falar que você tem que agradecer por existir, porque fui eu que te coloquei no mundo. Tá certo que tem alguns outros pais também que falam assim, né? Mas o narcisista, ele é o tempo todo, sabe? Usando dessa forma, usando dessas palavras e tal, para poder deixar a pessoa para baixo mesmo, tipo falando, você nunca vai conseguir fazer nada, você não vai ser ninguém na vida. Isso tudo é um ataque que você não tem obrigação de acolher isso não. E conforme você vai crescendo, você vai notando esses ataques, você vai falar, não, eu não quero viver isso. Aí normalmente é nesse momento que a pessoa precisa, né, sair daquela situação, porque não tem como. Relacionamento narcisista, dentro da família, a melhor forma de sair disso é mesmo deixando aquele local. Você não vai conseguir ter paz vivendo ainda naquele local, não. E nenhum tipo de relacionamento com narcisista ou relacionamentos tóxicos, você não consegue ter paz ainda próximo da pessoa, né? Mas com família, tem que sair também, e aí se utiliza aquela tática se eu não me engano, é pedra cinza, se eu não estou falando errado. Então, é assim, contato mínimo. Por exemplo, se for mãe,
Só mesmo para poder, sei lá, ajudar em alguma coisa, tal, mas não espere agradecimento, não espere atenção, porque não tem, sabe, assim, é meio que pedir, implorar por atenção, e esses pais não vão te dar essa atenção, sabe? E aí aflora muitas feridas emocionais. Então, é uma criança que normalmente ela já vai crescer com praticamente todas as feridas emocionais nela, né? Tanto a da rejeição, do abandono, da injustiça, porque ela vai passar por tudo isso numa casa assim, sabe? Com uma família assim. Ela vai passar por questões de injustiça, vai passar por abandono, por rejeição. Uma criança que vive num lar com narcisista, né, com uma mãe, dependendo do tipo de narcisista também, né, ela acaba passando por situações humilhantes, sabe? Ela vê coisas que ela não queria ver, ou passa por situações que ela não queria passar, sabe? Que não é certo uma criança tá passando, porque essa mãe, ela não tem limite. Então, imagina. Então, quando essa criança consegue crescer e consegue tomar conta de si, ela normalmente quer sair o mais rápido possível disso. Só que ela ainda fica esperando que algum dia essa mãe note o mal que ela fez e mude o comportamento. Só que não vai mudar, sabe? Por quê? Porque não existe empatia. O narcisista, ele não vê, assim, eles nem... Sinceramente, gente, narcisista não vê o filho como filho, tá? Ele só vê ali como um bode expiatório, que fala, né? Ou como alguém que vai servir para algum objetivo, né? Ele não vê como filho, ele vai fingir para as pessoas que ama, que gosta, que é importante, mas ele realmente não ama, tá? É só mesmo para aparecer para a sociedade, porque o narcisista, ele quer ser um ser perfeito, né, aos olhos de todo mundo, mas, né, quem convive ali sabe que não tem nada de perfeito. Na verdade, ele finge para todo mundo de fora que é perfeito, que é maravilhoso, mas quem mora ali 4 paredes com ele vai saber como que é, né? Como que realmente é. Sempre ele vai colocar como prioridade questões que da matéria mesmo, sabe? Não vai ter questões emocionais. E se tiver alguma questão emocional, vai ser por puxar pro lado dele. Então vai ser uma pessoa narcisista demais. Homem ou mulher, tá? De novo, reforçando, tudo que eu falar aqui, gente, é pra todos. Todos e todes, tá? Homem, mulher, enfim. Ele vai puxar as situações para que as pessoas tenham dó, né? Então vai ser vitimista, vai fazer escândalo, vai chamar atenção pro lado dele, mas dessa forma, tá? Não pra auxiliar ou porque ama, porque gosta, não, é mentira. Não existe amor nesse ser, porque ele não ama nem ele mesmo. Como é que ele vai amar os outros? Como que a gente consegue amar os outros se a gente só vê todo mundo como objeto, né? Ou como servir para poder conseguir alguma coisa para si, entendeu? Não existe amor. E assim, até um detalhe. Os narcisistas, eles são muito perfeitos, então eles têm aquela visão muito certa de patriarcado e tudo mais. Então, se tiver algum que seja bissexual ou alguma coisa do tipo, ele não vai mostrar, tá? Ele não vai transparecer isso. Ele vai fingir, vai esconder, ele vai evitar mostrar, né? Que estiver namorando com alguém, vai evitar mostrar pra família, porque ele não quer mostrar isso. Porque na visão dele, se ele demonstra isso, ele tá sendo errado ainda, né? Assim, tipo, ele vai estar quebrando a regra dele de perfeição, mais ou menos assim, tá? Então, ainda tem esses detalhes também. Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa. Então, assim, só para encerrar essa questão da família, não se sintam culpados, sabe? Se você tá querendo sair disso e às vezes se sente culpado porque, poxa, eu vou abandonar minha mãe, vou abandonar meu pai e tal. Não tem que se sentir culpado, porque primeiro cada um é dono de sua vida, né? Para começar. E se você
É porque eu sei que a pessoa que tem um coração muito grande, ela não quer abandonar, assim, ela vai ficar pensando. E assim, você pode ajudar, você não precisa deixar de ajudar a pessoa, não. Continua ajudando. Só que tem um afastamento emocional, né? Faz um afastamento emocional para que você não se sinta, para que você não sofra situações. Porque uma hora ou outra eles vão cutucar alguma coisa, vai mexer em alguma ferida para poder tentar, enfim. Então, mantém esse distanciamento emocional que dá mais certo, tá? E tem também a questão do divórcio energético, até tinha sido falado na outra live, também ajuda bastante, tá? Desculpa, eu comi um negócio aqui e já tava falando sobre isso. Então ajuda muito o divórcio energético para que a gente consiga se distanciar desses relacionamentos, tá? Deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguma coisa. Acho que não. Tá vendo, gente? A live foi um pouco mais curta. Se é que já tá bem longa, né? Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, vocês podem ficar à vontade. Mas é bem isso mesmo, sabe? Acredito que não tem muito mais informações não, né? E a gente precisa, né, evitar a questão da autossabotagem, né? Ou da gente ter medo de ir para os próximos passos, ou medo, receio, enfim, porque a gente meio que a gente vive, na verdade, né, durante a vida, principalmente quando é relacionamentos em família, a gente vive ali desde muito cedo ataques, né, o tempo todo falando que não consegue, você não vai ser ninguém, você não vai conseguir prosperar, você não vai conseguir fazer nada da sua vida. Então, essas coisas vai ficando na mente da gente. Por isso que precisa da reprogramação, né? Vai ficando na mente da gente e vai travando a gente para poder a gente conseguir fazer as nossas modificações. Por isso que se bate tanto nessa tecla de fazer a reprogramação mental para se liberar essas coisas, tá? E outra coisa, assim, muito importante, gente, é perdão. Mas o perdão não Ixi, tá travando a live. Peraí, vamos ver se volta. Voltou. O perdão não é para poder você libertar o outro. O perdão é para se libertar. Eu sempre falo isso. Porque a gente fica carregando essas mágoas, esses sentimentos negativos, vai fazendo mal pra gente, né? Então, quando você consegue olhar a situação e perdoar e deixar ir, enfim, você consegue tirar esse peso de você consegue se liberar e até evita de problemas futuros, de doenças sendo cristalizadas, né? Então perdoa, mas o perdão não pro outro, o perdão é para você mesmo, sabe? Se você não consegue falar para essa pessoa, e não vai mesmo conseguir, porque, enfim, eles não tem como ter diálogo com eles, faz uma oração ou uma meditação e fala: eu te perdoo, tá? Por tudo que você me fez. E segue sua vida. E até é bom também a gente pedir perdão, porque a gente não sabe, assim, a gente tá em uma vida aqui, né? Agora, nessa vida, a gente, né, tá sendo vítima de relacionamentos narcisistas e tudo mais. Só que o que será que a gente fez nas outras vidas? O que aconteceu, né? Então, pede perdão também pelo aquilo que você não entende, né? Eu gosto de fazer assim, sabe? Já teve situações de conflitos que eu tive, enfim, com pessoas, que eu falo dessa forma: eu te peço perdão por aquilo que eu ainda não entendo, mas deve ter em algum momento alguma coisa aí que precisa desse perdão, né? É isso, gente. A live ainda ficou um pouquinho longa, mas é isso. Pode ser que em outro momento a gente fale e converse mais sobre esse assunto, ou outros. Assim, vai aumentar também a frequência de lives aqui no TikTok, e também os vídeos aqui vai ir lá pro canal. A espiritualidade já me pediu.
Então, quarta-feira agora já vai ter uma outra live novamente, nesse mesmo horário, né, 9h30, que sempre acabo começando com um pouco de atraso, mas vamos ter já uma outra live para poder falar um pouquinho sobre os pretos velhos e como que eles estão nos auxiliando agora, nesse momento dessa fase planetária de espiritual e tudo mais. Já fica até de convite para vocês assistirem. Mas depois eu vou colocar o anúncio direitinho aqui no TikTok, explicando, e também lá nas redes, lá no Instagram. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais essa live. E vamos conversando. Quem quiser também, né, entra lá no grupo no WhatsApp. Tem o link lá no canal do YouTube. Vamos fazer parte da família. E muito bom tê-los. E até a próxima live. Obrigado pela presença. Obrigada, Ana. Que bom que tá ajudando. Tá bom? E é muito bom também ter vocês aqui, tá? E obrigada à espiritualidade, que sempre tá aqui auxiliando. Então é isso. Até a próxima. Tchau, gente. Bye, bye.